A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando rapidinho para deixar uma palavra ao meu e ao teu coração. É mais um momento adora que melhora. Ontem eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer aos vossos corações hoje. Uma irmã muito querida, a irmã Silvia, me enviou uma pregação em que eu ministrei, acho que mais de 3 anos atrás, não lembro a época. E o Senhor falou ao meu coração, é essa a mensagem, que está no livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos meditar somente no versículo 39, que diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. Essa palavra aqui nos diz que Jesus ele estava ali o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus aos seus discípulos, a muitas pessoas. E ele chama os discípulos para entrarem no barco, que eles iriam atravessar para o outro lado. Estavam indo ali para uma cidade chamada Gadara, lá onde ele iria libertar um homem que era possesso de muitos demônios. E durante aquela travessia, a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava dormindo na popa do barco quando começa uma grande tempestade. E começa o barco assim cheio de água, e os discípulos começam a ficar desesperados e vão até o mestre e diz: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus levanta e diz, repreende o vento e diz: Aquieta-te, mar, e logo veio a bonança. E ele vira para os seus discípulos e diz: Por que só estão tímidos? Ainda não têm de fé? E o Senhor falou grandemente nessa palavra ao meu coração. Aqui a primeira coisa que nós vimos é que os discípulos, eles estavam ali com Jesus. Jesus ensinava, eles estavam ali ouvindo Jesus. Depois eles entram no barco e Jesus estava com eles no barco. No momento da tempestade, Jesus dormia, mas Jesus estava no barco. E começa aquela grande tempestade. Às vezes, quando nós passamos por grandes lutas, tempestade, a gente fica logo tentando entender onde foi que errou, o que foi que fez para estar passando aquela situação, aquela adversidade. E nesse texto nós aprendemos que mesmo andando com o Mestre, todos nós passamos por grandes tempestades, por grandes lutas. E em tudo o Senhor tem um propósito. E aqui nós vimos isso, que Jesus estava no barco, mas por estar com Jesus, por andar com Jesus, nós não somos isentos de passar por grandes lutas. Nós vimos Daniel, ele entrou na fornalha, foi livrado do fogo. Ele entra na cova ali dos leões, mas os leões não tocam nele. Paulo, ele tinha um espinho na carne, mas Paulo, ele não desistia, ele não parava de fazer o ide do Senhor. Então o Senhor nos ensina nessa palavra que mesmo passando por lutas, por adversidades, nós temos que ter bom ânimo e continuar a fazer aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, a continuar na casa do Senhor, a continuar a fazer tudo aquilo que o Senhor tenha nos direcionado a fazer, a sermos fortes, firmes. Outra coisa que eu aprendi nesse texto, meditando nele hoje, é que Jesus ele estava ali ensinando sobre várias coisas às pessoas e os discípulos. E nós sabemos que, fazendo um comparativo a um professor, ele estava ali como um professor. E nós sabemos que todas as tempestades que nós passamos, elas são pedagógicas. Como assim, irmã Naila? Elas têm algo a nos ensinar. Então o professor passou o dia todo ensinando. Ele sabia que quem ia ficar depois que se cumprisse o propósito dele na terra eram os discípulos para estar pregando o seu evangelho. Então, se ele ensinou ali na teoria, os discípulos tinham que passar pela prática. É por isso que eles passaram aquela tempestade. O Senhor fala ao meu e ao teu coração que essa tempestade que tu tens passado, que essas grandes adversidades, é porque o professor, ele está te ensinando, a palavra está aqui, nos mostrando, nos ensinando que muitos outros já passaram por grandes lutas e venceram no final, que nós não estamos dizendo, mas que nós precisamos ter também experiência com Deus, para aperfeiçoar a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa confiança, para o Senhor também nos tratar, para o Senhor também nos ensinar algo. E o principal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o Senhor fala ao meu e ao teu coração que não é momento de desanimar, de ficar apavorado, é momento de você ficar atento ao que o Senhor quer te ensinar
nessa travessia dessa tempestade até chegar o dia da bonança. Aqui, nessa palavra, nós vimos também que Jesus, quando os discípulos, eles veem ali o barco começar a encher de água, que eles chamam a Jesus, e Jesus diz assim: por que só estão tímidos? Vocês não têm fé? Aqui o Senhor nos ensina hoje algo grandioso, que quando chegar a tempestade, nós temos que fazer como os discípulos fizeram, clamar o nome de Jesus antes de qualquer coisa. Porque muitas vezes nós passamos por adversidades em que nós tentamos resolver até mesmo do nosso próprio jeito. E ao invés de amenizar a tempestade se acalmar, ela faz crescer. Quem nunca passou por isso? Chegar um momento em passar por uma luta, por algo, e que ao invés de clamar ao Senhor, quer resolver do seu jeito, vai lá e tenta resolver, e a história sai totalmente contrária ao que a pessoa queria fazer. Eu que o diga. Então, hoje nós estamos aprendendo aqui com os discípulos, que mesmo que pareça que Jesus esteja ali dormindo, no meio daquela tempestade, quando nós estamos perecendo, quando está doendo, quando está machucando, nós temos que esperar, como diz a palavra do Senhor, esperei com paciência no Senhor. Esperar o direcionamento de Deus, esperar o Senhor resolver. E a nossa função é clamar, é apresentar ao Senhor, porque é o Senhor que nos direciona como agir. É o Senhor que sabe a hora certa da gente agir. É o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Então, se acalma. Tá na luta, tá na prova, tá doendo, tá machucando, o Senhor te diz, Ele não tá dormindo. Ele tem visto o teu choro, Ele ouviu o teu clamor, o teu choro, mas Ele te diz, é momento, espera. Espera que logo Ele vai te dar uma direção. Logo Ele vai dizer para esse vento e repreender esse vento e dizer para o mar, aquieta-te. E vai vir a bonança. Mas você e eu, nós temos que clamar a Ele, esperar nele, calmamente, sem tentar dar o nosso jeitinho, porque o inimigo, ele pega tudo que nós fazemos, a maior parte das coisas que nós tentamos dar o nosso jeitinho, ele pega e faz sair todo distorcido. E ao invés de amenizar o problema, nós causamos uma tempestade bem maior. Algo grandemente que o Senhor falou comigo, que eu quero deixar aos vossos corações, é que a confiança no Senhor é o principal durante essa tempestade, que eu quero te dizer. Até me emociono por lembrar de um testemunho que eu vou já contar para vocês. Que nós temos que ter calma, como já foi dito, ter paciência e entender, confiar no Senhor, que se Ele disse que iria fazer, não importa a tempestade, o vento, não importa o cenário, Ele vai fazer. Aqui os discípulos não tinham motivo para ter medo. Sabe o que foi que Deus disse no começo? Ele disse, nós vamos atravessar para o outro lado. O Senhor já tinha confirmado que eles iam chegar do outro lado. Então, por que eles se apavoraram? Por que eles ficaram angustiados daquele jeito, desesperados? Porque eles esqueceram o que o Senhor havia dito antes. Então o Senhor estava ensinando na teoria e foi ensinar na prática. O Senhor está te dizendo, não esquece, filha minha, filho meu. O que eu te prometi, o Senhor é fiel e Ele vela pela sua palavra. Se Ele te prometeu que ia salvar a tua casa, não se desespera por causa do cenário que se encontra nesse momento. O Senhor vai salvar. Basta você ver nessa palavra, Ele disse aos discípulos, nós vamos atravessar para o outro lado. Ele já tinha confirmado. Ele não disse como seria o processo. Talvez se ele tivesse dito para os discípulos, entrem no barco, nós vamos passar uma grande tempestade, o barco vai encher de água, eu vou estar dormindo, mas não se preocupe, nós vamos chegar do outro lado. Não, o Senhor, Ele não dá detalhes, porque Ele sabe que nós somos ansiosos, Ele sabe que nós somos medrosos e que muitos dos discípulos nem iam entrar no barco com medo da tempestade. Então Ele diz, nós vamos chegar do outro lado. Se Ele te disse que vai fazer, Ele vai fazer, a porta vai abrir,
O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele te diz hoje e disse ao meu coração hoje: apenas confia em mim, espera, porque o Senhor vai fazer. Não te desespera, não tenta dar o teu jeito. E eu quero contar um testemunho hoje. Eu vi a foto do meu irmão mais novo, meu irmão caçula. Ele no púlpito tirou uma foto no final de ano. E eu lembrei do testemunho da minha mãe, que ele, quando ele nasceu, ele tinha os lábios lepoриnos, acho que se chama assim. Aquelas crianças que nascem com isso aqui aberto, não tem o céu da boca, a gente chama céu da boca. Eu não sei falar os termos médicos, mas vocês sabem qual é esse problema, que nasce isso aqui aberto, o nariz. Tem que fazer muitas cirurgias. E então, quando nasceu, ela ficou angustiada, não conhecia ainda Jesus, preocupada. E começou a ir para Teresina e procurar os médicos. E os médicos fizeram várias cirurgias. E teve uma cirurgia em especial, que ela teve uma experiência linda com o Senhor. Que ela fez o que eu chamo de céu da boca, eu não sei os termos médicos. E quando ela chegou em casa, ela deixou a criança e voltou para ir pegar a consulta do dia seguinte, que tinha que voltar em outro médico. E um tio nosso deu uma balinha para meu irmão e abriu todos os pontos da cirurgia. Quando ela chega, que ela vê, ela se desespera, ela começa a chorar, ela liga para o médico, diz que tinha aberto todos os pontos, tinha quebrado tudo. O que ia fazer? E ele diz: vem aqui de imediato. Ela leva até o médico e o médico diz: vai ter que ser feita toda a cirurgia de novo. Detalhe, ele comia num conta-gota. A mamãe colocava uma gotinha, saía pelo nariz, ele engasgava, ela passava o dia numa rede. O médico dizia: ele não pode chorar. O dia inteiro numa rede, batendo o pé na parede para ele não chorar de jeito nenhum, porque ele não podia chorar. E quando ela vai ao médico, o médico diz que tem que fazer a mesma cirurgia de novo e ainda tinha mais 3 cirurgias para fazer, ela se desespera. Então ela vai ali para Frei Serafim e ela pensa: eu vou dar o meu jeito. Quando vier um carro, eu vou entrar na frente, vai morrer eu e meu filho e acaba o problema, acaba a minha dor. E ela disse que foi para aquela avenida e ela fica ali, quando vinham os carros, ela entrava, os carros freavam. Ela disse que não sabe como que os carros freavam. E os motoristas começavam a gritar, xingavam ela, diziam: quer morrer, morre só, mas deixa a criança. Não sabia do que se tratava, ele estava com o rosto encoberto. E então ela voltava para o outro lado da avenida e ela disse que viu um papel no chão e ela disse: quando o carro vier, eu vou baixar para pegar o papel e não vai mais dar tempo ele frear. Então eu vou morrer e ele também, meu filho. E está resolvido o sofrimento. E ela disse que quando o carro começa a se aproximar, ela vai bem devagarzinho pegar o papel. Quando ela chega no papel, ela baixou para pegar o papel. E o carro freou em cima e o homem ficou muito zangado, valente com ela. E então ela pega o papel e senta no banco e olha para o papel. E no papel tinha um texto, uma frase, acho que é uma frase muito linda que tem o título Pegadas na Areia. E nesse título ela diz que falava lá na história que a pessoa estava triste, inconformada, porque via que na vida dela, em muitos momentos, o Senhor estava sempre com essa pessoa andando, tinha 2 pegadas na areia, mas no momento mais difícil da vida dela, ela só viu uma pegada. E ela dizia: por que o Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis? E aí quando Jesus responde: filha, aquele momento ali que você vê só aquela pegada, é porque eu te carregava no colo. E ela começou a chorar e ela entendeu que Deus, mesmo no meio daquela tempestade, daquela dor, de todo aquele sofrimento que ela estava passando, ela não estava sozinha. Parecia que Deus estava em silêncio, dormindo, não estava ouvindo, mas o Senhor estava com ela. E ela disse que foi para casa conformada, e fica com o seu filhinho, e aí liga pro médico e diz: não, pois daqui a 15 dias eu venho pra gente fazer essa cirurgia, porque eu tô cansada, eu quero descansar um pouco. E ela volta aqui pra nossa cidade, e com 15 dias ela foi pra fazer a cirurgia. Quando ela chega lá, pra glória de Deus, estava o céu da boca todo sarado. Foi um milagre que o Senhor fez na vida dele. E eu quero deixar esse testemunho pra ti, que a tempestade ela vai passar,
que mesmo que nesse momento você queira dar o seu jeito, você tenha dito, eu não quero mais nem viver, eu quero desistir de tudo. O Senhor te diz, suporta o processo. Essa dor, ela vai passar. Você está apenas sendo moldado, aperfeiçoado. Não se esqueça, assim como os discípulos, o Senhor está no barco, você não está sozinho. Essa tempestade é para te ensinar a ser mais forte, é para te ensinar a confiar no Senhor e principalmente para que o nome do Senhor seja glorificado. Então hoje eu sempre digo que o meu irmão caçula é um testemunho vivo, calado. Ele calado, as pessoas olham para ele e muitas almas já se renderam ao Senhor por causa do seu testemunho, que foram muitas lutas durante a vida e na vida adulta. Ele era muito revoltado por ter essa aparência, não se conformava muito, começou a entrar na bebida, ele bebia muito. E hoje, para a glória de Deus, ele é crente, já tem 7 anos, toda a sua família. Então, quando as pessoas veem quem foi ele quando criança, quem foi ele quando bebia a semana toda e hoje é um homem de Deus, as pessoas querem aceitar Jesus só em ver. Então que vocês entendam que todo esse sofrimento era só para o nome do Senhor ser glorificado. O Senhor te diz, essa tua luta é só para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele te diz que vai atravessar para o outro lado, então confia, vai passar. Essa tempestade vai passar, o Senhor já contemplou o teu choro, a tua dor, e ela vai passar, amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus.